Bom, gente, boa noite a todos. É um grande prazer estar falando acerca do reino de Deus, do Evangelho, das coisas que precisamos entender. E eu quero que vocês prestem atenção, bastante atenção no que eu quero tratar em poucas palavras acerca do que muita gente pensa. O que é a obra de Deus? Você sabe o que é a obra de Deus? O que você aprendeu sobre a obra de Deus? Na realidade, nós aprendemos que a obra de Deus é roupa. A obra de Deus, ela se faz nas congregações, ela se faz nas igrejas, nos templos, igreja entre aspas. Ela se faz quando cantamos, quando pegamos o microfone, ou como rotineira, ou como rotina, em todos os domingos a um templo, a um culto. E isso nós achamos que estamos fazendo a obra de Deus. Mas tudo isso aí é contrário ao Evangelho. Tudo isso foi construído pelo cristianismo, que na verdade o cristianismo é totalmente diferente do Evangelho, não tem nada a ver com Jesus. Cristianismo é uma coisa, Evangelho é outra coisa. Mas o que é a obra de Deus na verdade? É o que Jesus fez. É o que o próprio Jesus anunciou. A obra de Deus é de acolhimento ao necessitado. A obra de Deus é um abraço ao que precisa. A obra de Deus é quando você sai com a sua filha, com seu esposo, sua esposa para um determinado local ou lugar para se divertir, para fazer sua filha feliz, para fazer a sua esposa feliz naquele momento. Isso é obra de Deus. Quando você faz alguém feliz, você está trabalhando para Deus. Você está fazendo a obra de Deus. Quando você dá atenção à sua filha, à sua esposa, isso é obra de Deus. Quando você visita um caído, quando você visita alguém no hospital, isso é obra de Deus. E Deus quer isso. Deus quer que as pessoas dêem atenção às outras pessoas. Acolha as outras pessoas. Dê a mão às outras pessoas. Então isso é obra de Deus. Quando você não deixa a sua mãe nem o seu pai largado no abrigo, desprezado. Quantos filhos têm largado a sua mãe, têm largado o seu pai em abrigos? Quantas pessoas estão nos hospitais sofrendo, precisando de uma mão, precisando de um abraço, e às vezes olha para um lado, olha para outro, mas não encontra ninguém. Tudo isso é obra de Deus. Quando se acolhe o próximo, quando você dá vida pelo próximo, isso é obra de Deus. Então, quando nós fazemos isso, os anjos dos céus batem palma, ou batem palmas para a sua atitude. Quando você cuida do seu pai, da sua mãe, quando você despreza todos na sua volta, quando você despreza o mundo em prol de uma pessoa que está doente,
Eu lembro há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, em que a minha mãe se encontrava numa situação muito difícil, problemas de saúde, e chegou um momento que ela estava num sofrimento tão grande que abriu uma ferida muito grande, muito profunda, e eu olhava para aquela situação e via o sofrimento dela, e eu nada podia fazer. Mas a única coisa que nós fazíamos, eu e a minha irmã, que cuidávamos dela, que dávamos banho, colocávamos, tratávamos das suas feridas. A minha irmã, ela abandonou todos na sua volta e cuidou até os últimos dias da sua vida. Cuidou com carinho, com prazer, com alegria. Porque é bom quando a gente faz com prazer e com alegria. A minha mãe faleceu, mas hoje nós entendemos que a obra de Deus foi feita. Porque naquele dia muitos vão dizer, muitos vão sentir dores no peito. Naquele dia o julgamento será da seguinte maneira: eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Estava doente e não fosse ver-me. E muitos vão dizer assim: Senhor, mas quando foi que nós te vimos com fome, com sede, com frio e não fizemos nada? O Senhor não estava ali. Aparentemente não. Mas Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, porque quando vocês desprezam um dos pequeninos irmãos ou alguém, vocês me desprezaram. Então, quando você deixa de atender alguém, uma pessoa caída, necessitada, você está fazendo isso com Cristo. E naquele dia, as coisas serão reveladas, porque isso é obra de Deus. Quando você acolhe o próximo, você está fazendo a obra de Deus. Então fica essa rápida reflexão. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima.